Eu vou dar início à nossa reunião. Eu gostaria de verificar duas possibilidades com vocês até antes. Eu estava explicando para o Alexandre. Thiago, eu entendia que a reunião nossa era para ter sido semana passada, porque eu me acostumei com aquela questão da primeira quarta-feira do mês. E eu não me atentei à questão do calendário, que é uma falha minha. O que acontece? Acho que todos sabem que eu sou pai por adoção, eu participo de um grupo de adoção que chama GAAB, que é um grupo que a gente dá suporte para outros pais que estão nesse processo de adoção. E o que acontece? A cada 2 meses, uma pessoa fica responsável por estar cuidando desse grupo. E este mês, eu sou responsável. Por exemplo, participa o juiz, participa desse promotor, pessoal do foto. E para mim estava tudo tranquilo, eu achava, olha, quarta-feira no meu dia não tem nenhum compromisso, não vou desmarcar. E eu não me atentei a essa questão das datas. Então, eu achava que o Jacques ia vir. Eu ia falar, eu inicio a nossa reunião e na hora que desse o horário para eu poder participar da reunião, eu ia embora e o Jacques conduzia. Só que o Jacques também não veio. Então, aí no caso o Wilson pode estar continuando, então só para avisar para vocês é que por volta das 7h40 eu preciso ir embora, tá? Porque foi uma falha minha mesmo, eu não me atentei a essa questão dessa data, então foi uma confusão minha de datas, porque eu marquei a reunião do Commons, primeira quarta-feira do mês, então para mim estava tranquilo e coincidiu essa questão dos horários, então eu peço até desculpa para todos, tá? É que realmente foi uma situação e eu até comentei com o Alexandre, eu não cheguei a pegar aquele calendário de reunião que é estabelecido do ano inteiro. Então eu me atentei na questão da quarta-feira, então peço desculpa a todos que eu vou ter que sair porque eu tenho esse compromisso afirmado faz 8 meses lá. Eu tentei depois fazer adiar, falar, troca comigo mês que vem, só que assim, não tem jeito, eu que seria o responsável hoje da reunião mesmo. Então eu tenho que participar lá, peço desculpas a todos nesse sentido, tá? Então vamos dar início à nossa reunião. Verificado o quórum, nos termos do artigo 22, dou por iniciada a nossa reunião. Como nós não temos nenhum conselheiro que tomou posse, né, só uma substituição que houve relacionada a um suplente, que já foi publicado, né, foi com relação à suplência da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi inclusa a doutora Verônica Aline Mota como conselheira suplente representante da OAB nos termos do Decreto Municipal 24.156/2025. Com relação às atas, foram encaminhadas aos senhores tanto a ata da 9ª reunião ordinária quanto a ata da 4ª reunião extraordinária. A 9ª reunião ordinária ocorreu dia 3 de setembro e a 4ª reunião extraordinária aconteceu dia 24 de setembro. Algum dos senhores tem algum ponto a colocar a respeito das atas? Posso colocar em votação a aprovação das mesmas? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Matérias de relevante interesse do Conselho. Matérias pendentes a serem deliberadas. Proposta do plenário pendente nenhuma. Matéria de pautas de reuniões anteriores. Nós temos uma matéria que ficou presente a ser discutida, que é a indicação de 3 representantes da sociedade civil para compor a Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato 121/2024, que é o contrato que trata da Associação Filantrópica Nova Esperança. Ou seja, com a mudança dos membros do Conselho, a gente precisa fazer a indicação desses 3 membros da sociedade civil. Aí eu coloco a todos aqui, somente os membros da sociedade civil, quem gostaria de fazer parte dessa Comissão de Avaliação e Fiscalização. Para quem não sabe, a Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato é aquele órgão que, junto com os 3 representantes da Administração Pública Municipal, eles fazem a fiscalização nos casos dos contratos de gestão. Isso está de acordo com a legislação federal, que trata das leis de OS, e também relacionado à legislação municipal, que trata também da questão das leis de OS. Então, por questão legal, nós somos obrigados a estar fazendo a indicação desses 3 membros.
Aí fica aberto aos membros da sociedade civil que queiram participar, para a gente poder estar indicando. Tem alguém que gostaria de participar da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato? É uma comissão de grande necessidade, tá, pessoal? Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, precisa ter um pouco de tempo. Muito tempo. Entendeu? Alguém gostaria de fazer parte? Os membros falantes fazem parte. Você quer fazer parte, Nilson? Nota o nome do Nilson. Mais alguém, gente? Membros que são membros suplentes também podem participar. Como ninguém se voluntariou, eu vou mais uma vez, a gente vai fazer a indicação do Nilson, né? E vamos ver nas próximas reuniões se mais alguém se voluntaria. Porque é um trabalho difícil, é um trabalho que necessita bastante atenção, mas eu acredito que é tranquilo para ser realizado. Eu, particularmente, eu não me voluntaria até por falta de tempo mesmo. Não tem como assumir mais um compromisso. Porque eu não consigo de fato. Então, passamos ao próximo tópico. Nós temos para ser decidido aqui, nós na oitava reunião ordinária, a gente fez a apreciação do parecer ad referendo do primeiro RDQA. No caso, eu, presidente, utilizando das prerrogativas que o nosso regimento nos confere, eu fiz um parecer ad referendo pela aprovação com alguns apontamentos em relação ao primeiro quadrimestre da prefeitura, e pelo regimento eu preciso colocar esse parecer em votação para o pleno do conselho. Se o pleno do conselho ratifica o mesmo ou se o pleno do conselho modifica o mesmo. No caso, foi encaminhado para os senhores. Eu tenho ele aqui, se vocês quiserem a gente faz uma leitura breve dele, para que todos possam fazer uma nova verificação, e assim a gente coloca em votação se os senhores ratificam ou não. Apaga a luz para o pessoal ver, fazendo um favor. Cadê meus olhos? Tá possível. Eu acho que seria da frente. Seja do fundo e... Isso. Então, pessoal, esse parecer aqui está o meu arquivo, não está com talvez algumas correções de português, tá? Mas vocês me perdoam. Nós fizemos as análises aqui relacionadas às... Dá para ampliar. Tá? Não, pera só um minutinho, gente. É que eu estou acostumado a usar o meu teclado e meu mouse e não do coisa. Mas espera aí que eu consigo ampliar. Vê se está bom. Isso. Verificou-se que o RDQA está em forte conformidade com os requisitos legais, sua elaboração seguiu as diretrizes da Lei Complementar 141/2012 do Conselho Nacional de Saúde, a resolução da Lei Complementar 141/2012, a resolução 459 do CNS e a portaria do Ministério da Saúde 2135/2013 e número 750/2019. Houve aplicação correta dos recursos no que tange ao percentual mínimo constitucional, uma vez que foi aplicado 23,50% dos recursos, superando em muito o mínimo de 15%. Sobre o cumprimento de metas, há uma análise de um cenário misto. Embora um número significativo de metas tenha sido alcançado ou superado, como atendimento odontológico a gestantes, satisfação dos usuários nas UBS, exames de sífilis e HIV, implantação de protocolos à gestão farmacêutica em alguns aspectos, além da conformidade dos processos internos e de participação social,
identificando uma preocupante quantidade de metas não alcançadas. Aí nós separamos, primeiro, pontos críticos e de riscos. A baixa cobertura vacinal, que já foi discutida, a gente já colocou. Deficiência na prevenção e rastreamento de algumas doenças, como o câncer do colo de útero, mama, bem como as consultas de pré-natal. Elevada mortalidade infantil, de 13,12%. Desafios e infraestrutura e implementação de novos serviços. Metas relacionadas à construção de UBS e a implementação de serviços inovadores como telemedicina e o programa não foram cumpridas, identificando significativos atrasos no avanço estrutural e na oferta de novos modelos de cuidado. Perdão, senhores. Gestão farmacêutica e mobilidade. A não revisão do elenco de medicamentos essenciais e o não cumprimento do cronograma de reuniões podem impactar o acesso a medicamentos. Adicionalmente, a preocupação com a frota sucateada do transporte de saúde compromete a logística e o acesso dos munícipes ao serviço. Tudo isso já foi passado pela Secretaria para nós os motivos, né? Reclamações na ouvidoria. O elevado número de reclamações nas UBS, mesmo que resolvidas, evidencia a necessidade de aprimorar a qualidade de atendimento e a comunicação com a população. Persistência da dengue. Apesar das ações empreendidas, a doença dengue continua a ser um grande desafio da saúde pública. Das recomendações, aceleração da cobertura vacinal e rastreamento, redução da mortalidade infantil, garantias da infraestrutura e novos serviços, otimização da gestão farmacêutica, modernização da frota, melhoria contínua no atendimento, vigilância ativa da dengue. Esse foi o nosso parecer. Nosso parecer seria no sentido da aprovação, mas fazendo esses apontamentos relacionados a essas questões que seriam necessárias à melhoria do desenvolvimento da saúde no nosso município. Nós apresentamos esse parecer na reunião passada, né? E no caso nós teremos que votar hoje se os senhores ratificam esse parecer ou se os senhores querem fazer alguma modificação no mesmo. Aí abro aos senhores a questão da discussão. Quer dizer que cada vez que ficam pendências, você apontou uma série de... Você não, né? O relatório apresentou uma série de pendências, basta fazer o comentário que deve fazer isso e se aprova? É só Não, assim? não necessariamente, Lenira. O que acontece? A gente apresentou algumas situações que precisam ser feitas. O que a gente tem que fazer? Quadrimestre a quadrimestre, verificar se tais situações, isso é do primeiro quadrimestre. Eu particularmente, eu não tive nem o tempo de pegar o relatório do quadrimestre anterior, do terceiro quadrimestre do ano de 2024, fazer um comparativo se houve modificação ou não. O que eu fiz? Eu falei, olha, eu entendo que é possível nós aprovarmos o mesmo, mas que a gente faça essas recomendações. E verifica durante o decorrer do ano se isso está sendo modificado ou não. E aí dá para a gente fazer comparativo. Isso foi o que eu, Thiago, entendi. Óbvio que isso é um posicionamento particular meu. Que haveria modificação no próximo. Exatamente, para verificar se houve modificação. Por exemplo, eu acho que quase nenhum dos nossos conselheiros esteve lá na Câmara na apresentação do relatório do segundo quadrimestre. Eu observei no relatório do segundo quadrimestre, por exemplo, nós tivemos melhoras significativas em alguns pontos, mas, por exemplo, a gente teve aumento na mortalidade infantil. Eu na Câmara assisti na televisão. Então, pelo que eu vi, mas não desculpa, pelo que eu vi mais ou menos, em decorrência dos outros, tem algumas coisas que estão mais ou menos tem algumas coisas que persistem semelhantes. Então, por exemplo, o Wesley passou aqui para mim um relatório do segundo quadrimestre, que depois a gente vai, que é termo de pauta, e ele fez um quadro comparativo. E dá para observar que algumas coisas permaneceram iguais, outras coisas melhoraram, teve alguns itens que teve uma leve piora, que aí a gente tem que discutir. Mas isso aí também, como diz, algumas coisas assim, que teve uma leve piora, como diz, Tem umas situações que são sazonais, por exemplo. Isso, nesse sentido. A gente vai muito na questão da sazonalidade da situação. Resistência, muitas coisas de resistência, né? Então, quer dizer que às vezes não evolui por esse sentido, né?
Então, assim, como só explicando, esse daí é o relacionado ao primeiro quadrimestre. De fato, então, o ideal era o quê? Ter pego talvez os relatórios anteriores e fazer um gráfico. Sim, Um gráfico nesse sentido. Só que eu também não encontrei esse material, eu encontrei os relatórios, mas não esses quadros comparativos relacionados aos outros anos. O que eu pretendo fazer? Até dando suporte para o pessoal aqui enquanto eu puder. Eu vou sempre tentar buscar fazer esses quadros comparativos, que nem quem fez até esse quadro comparativo que passou para os meninos da comissão de finanças fui eu. Eu falei, olha, como eu montei aqui, eu montei uma tabelinha e fui fazendo as comparações, ó, os apontamentos que a gente fez. E eu pretendo sim, depois, quando eles fizerem a próxima reunião, a gente pegar os quadrimestres, todos os RD que há, pelo menos de 2023 para cá, para a gente fazer essa comparação, para a gente saber como que está. E eu acho importante isso mesmo, porque a gente só consegue fazer radiografia de como está, o que precisa melhorar, quando a gente faz esses comparativos anteriores. Eu concordo. Até porque senão fica muito simples. A gente vem, aprova ou desaprova e faz indicativo e cadê a cobrança? Mas Então, eu acho que a questão desses quadros, a Priscila sempre trazia pra gente, eu acho que tem aí, né, Priscila? A Priscila sempre apresentava pra gente. Eu acho que é fácil você comparar, não é? Por esse motivo. Porque a Priscila sempre fez pra gente. Ela nunca deixou de fazer esse quadro comparativo pra gente, sempre explicou. Os indicadores, É, né? sempre Indicadores. indicador, Então, a gente sempre trazia, em reuniões anteriores, os indicadores de saúde para a gente fazer um comparativo, até porque o conselho ele tem que aprovar, né? O relatório quadrimestral. Então a gente trazia esse comparativo para a gente fazer uma avaliação e até mesmo a gente discutia para saber então, o que foi por melhorou. isso que naquela reunião eu falei em questão da Priscila fazer uma apresentação por esse motivo, certo? Porque nós ficamos a par de tudo e não há assim, a pessoa fala, pô, vou aprovar e eu não estou sabendo de nada, certo? Então, nesse sentido. Sim. Acho que é importante, né? É muito Dar esses importante, indicadores, porque senão faz sentido, né? Para a gente saber se está melhorando, piorando a situação, se está mantendo. Né? É que nem você não participou lá das doenças, você viu o aumento que teve, mas não é porque, como diz, a população não ajuda, né? Então, eu estava participando do conselho da coisa. Então, houve uma explosão de repente. Estava controlado. Houve uma explosão. Né? Mas não que não estava sendo feito. Estava sendo feito, mas não é só o... às vezes a população mesmo não ajuda também. Sim, nesse sentido. Mais algum ponto, pessoal, que vocês queiram colocar a respeito do relatório? Vocês acham que é necessário fazer alguma adição? Eu acho que é pegar os números que se tem em mãos, é o primeiro passo. Os números são esses aqui. A partir de agora vamos estar parando, vendo os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos fortes mantém, os pontos fracos vou procurar corrigir devagar, de acordo com a menor possibilidade de agilizar. Porque se ele não conseguiu dados para fazer a comparação, estou colocando os dados atuais e vai comparando para frente. Assim, só para esclarecer. Esse é o primeiro quadrimestre. A gente já teria aqui hoje, está aprovando o segundo já quadrimestre hoje. Então esse aqui já foi. Esse já era. Já era até para ter sido aprovado, passado pelo conselho e tudo mais. Já era. Porque hoje a gente já teria que estar no segundo, porque senão a gente vai atrasar muito. Porque agora é só o mês que vem que a gente vai aprovar o segundo. Mas com os dados desse primeiro, você já consegue fazer o comparativo com o segundo e a gente trazer uma avaliação. O pessoal da Comissão de Finanças, eles já fizeram a análise do relatório do segundo, eu vou apresentar aqui para vocês, que eles encaminharam para nós. E aí tem quadro comparativo, já dá para ter um pouco mais de noção. É que esse daí é o parecer de referendo do primeiro quadrimestre. Esse vai aprovar, porque já foi. Aprovar e vamos dar os outros. Então, pessoal, eu vou colocar em votação. Pode ser, vocês preferem votação nominal ou votação por aclamação? Geral.
Então, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos. Matérias apresentadas por 1/5 dos membros do Conselho, desde que no exercício do voto, nós não temos nenhuma. Correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Circular 469/2025, segunda edição do Boletim Informativo de Vigilância Socioassistencial do município de Araçatuba, a respeito da população de rua. Pedido de inscrição no Conselho Municipal do Instituto Girassol. Eu acho que na verdade ele fez uma confusão, achando que a nossa legislação é semelhante à legislação do Comas e fez inscrição aqui. Não tem necessidade. Circular 482/2025, da Secretaria Municipal de Saúde, que é a adoção de medidas urgentes por parte de cada setor para a redução e impressão de consumos de papel. Memorando 54.983/2025 do CMADP 04/9, convite para o primeiro circuito para assuntos da pessoa com deficiência, foi dia 19/9. A senhora participou, dona Lucília? Participei. Dá uma explanação para nós como foi? Foi um circuito assim, foi. As secretarias, todas as secretarias participaram, então teve eventos em diversos lugares, teve evento na Praia, teve evento na Ritinha, teve lá no CAEMA, certo? Nos CRAS, né? Foi apenas uma explanação, porque o que acontece, aproveitamos as reuniões que são feitas nesses locais, né? Com a população que já frequenta esses locais, e apenas explanamos a questão do deficiente, né? Deficiente em si. Então foi mais isso, foi só uma explanação, não foi assim um evento específico, né? Nós juntamos com os outros eventos. E não foi uma deficiência específica? Não, todos. Deficientes são todos. Quando a gente fala deficiente, pessoa deficiente são todos. Não repartimos. Né? São todos deficientes. Todos precisam. Né? Nós recebemos o memorando 55876/2025, convite para o presidente participar. Eu não pude ir porque eu fui na conferência de saúde. Então eu optei por um. Deve optar por uma coisa. O memorando 59068/2025 da Secretaria Municipal da Fazenda, que é a data do parecer do segundo RDQA 2025. Memorando 59278/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminhou no dia 22/9 o segundo RDQA. Memorando 59675/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 24/9, que encaminhou a alteração do plano de trabalho da emenda parlamentar número 390/702. Também foi recebido o ofício 3.776/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 29 de setembro, o convite para o terceiro Agita RAPS, no dia 24/10/2025. Foi também recebido o memorando 61488/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 1º/10, das atas dos conselhos gestores de maio a agosto de 2025. Foi recebido também o ofício 232/2025 da Câmara Municipal, do gabinete do vereador Luiz Boato, no dia 3/10, relacionado à questão dos déficits que nós possuímos sobre os agentes comunitários de saúde e o agente de controle de endemias. Correspondências expedidas. Foi a análise do recurso da nulidade de eleição e atos subsequentes do Conselho Municipal de Saúde, que foi aquela votação que nós tivemos na última reunião ordinária, bem como foi encaminhado o ofício 111/2025, onde nós encaminhamos o comprovante de liberação da quarta reunião extraordinária. Essa quarta reunião extraordinária, pessoal, só para falar, foi a votação relacionada a LOAS, que nós fizemos aquele combinado da gente vir aqui fazer a reunião para poder não atrasar a prefeitura
no encaminhamento das questões relacionadas à lei orgânica, à lei de orçamento do município. Item 2.7. Matérias a deliberar pelo plenário nesta reunião. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças sobre o segundo RDQA/2025 e a alteração do plano de trabalho e prorrogação de prazo para finalizar saldo remanescente da proposta da emenda parlamentar número 390-70-002, no valor de R$ 44.410, do ex-deputado Alexandre Frota. Em relação ao parecer, o Wesley me encaminhou, né, da comissão, o parecer, e eu vou colocar para vocês. Eu acho que não deu tempo da gente encaminhar para vocês, porque ele me encaminhou hoje. Cadê? Onde que tá, gente? Eu consigo? Não, clicando no regimento interno. Aqui. Eu vou aumentar aqui, tá? Vocês me falam se estiver bom aí para visualização. Pode pagar aí, eu vou ler. É na frente. Isso. Parecer da Comissão de Finanças do Comusata São Paulo, referente à análise do relatório detalhado do quadrimestre anterior e segundo quadrimestre de 2025, ao presidente do Conselho de Saúde e para a deliberação plenária. Introdução. A presente Comissão de Finanças, no uso de suas atribuições regimentais, nos termos da Lei Complementar 141/2012, procedeu à análise do relatório detalhado do quadrimestre referente ao segundo quadrimestre de 2025, maio e agosto, apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde. A análise foi realizada de forma comparativa com o RDQA do primeiro quadrimestre de 2025, a fim de avaliar a evolução da gestão e a execução orçamentária e cumprimento das metas pactuadas na programação anual de saúde. Ao comparar os dois períodos, esta comissão observou avanços e pontos críticos que merecem destaque. Pontos de melhora. Acompanhamento pré-natal. Houve melhora expressiva com o indicador de gestantes com 6 ou mais consultas, saltando de 48% no primeiro quadrimestre para 80,5%, saindo de um patamar de não alcançado para alcançado. Satisfação de usuários da UBS. O índice de satisfação geral aumentou de 91% para 95%, demonstrando uma melhora na percepção da qualidade de serviço de atenção primária. Infraestrutura. A gestão demonstrou progresso ao iniciar a obra de reforma do Hospital Municipal, uma meta que se encontrava sem execução no primeiro quadrimestre. Saúde do trabalhador. Embora o diagnóstico final não tenha sido entregue, a gestão saiu da inércia de 0% de execução e iniciou a elaboração de documento que configura um avanço parcial. Pontos de atenção e piora. Programa Longe de Viver. Este é o ponto mais preocupante. A meta totalmente estagnada, com 0% de execução em ambos os quadrimestres, a persistência da submissão é inaceitável. Exige resposta firme da gestão. Vigilância na qualidade de água. O indicador manteve-se estável, 92,59, bom resultado, mas que demonstra dificuldade em atingir a totalidade das coletas obrigatórias. O papel do controle social e a visão do Tribunal de Contas. Conforme o regimento interno do Conselho, nossa atribuição é apreciar, manusear, fiscalizar e deliberar sobre os relatórios de gestão. Consoante o entendimento do Tribunal de Contas, incluindo o TCESP, essa análise não pode ser meramente formal. A aprovação de contas não é um ato burocrático, mas exercício de controle social em sua essência. A jurisprudência do Tribunal de Contas é clara ao rechaçar pareceres favoráveis que não analisam criticamente a aplicação do recurso no cumprimento de metas. A estagnação dos programas prioritários como Longe de Viver e a falta de transparência em auditorias são falhas de gestão que devem ser rigorosamente apontadas por este colegiado. Essa comissão vê com extrema preocupação o fato, segundo o RDQA, mencionar um capítulo sobre auditorias, porém não apresentar o conteúdo ou relatório. A Lei Complementar 148 é explícita quanto à necessidade de transparência da prestação de contas. A missão desses dados impede que o Conselho exerça plenamente sua completa competência fiscalizatória, configurando uma falha no dever de publicidade da gestão. Não é possível avaliar a conformidade e a propriedade dos atos praticados sem acesso a tais informações. Conclusão e recomendação. Diante dos pontos, considerar os avanços notáveis em alguns indicadores, mas também as falhas graves persistentes em outros, esta comissão manifesta pela aprovação com ressalvas do relatório
e recomenda ao plenário que a aprovação seja condicionada às seguintes recomendações, a serem encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde. Comunicação imediata. A Secretaria apresente esse conselho no prazo que inteiro o teor dos relatórios de auditoria realizados no período mencionados e não detalhados no RDK. Um plano de ação. Como que é? Nossa, gente, eu estou meio. Urgente. Que a gestão apresente na próxima reunião ordinária um plano de ação detalhado com um cronograma para implementação do programa Longe de Viver e justifique os motivos da não execução até o momento. Conclusão de metas, que seja apresentado um cronograma definitivo para a finalização do diagnóstico da saúde do trabalhador e da necessidade de melhor publicidade de serviços e onde os mesmos serão realizados para a população. A aprovação do RDQA deverá ser realizada à luz do cumprimento integral dessas recomendações. Esse é o parecer, salvo melhor juízo, Araçatuba, 2 de outubro de 2025. Eu queria fazer uma... O que eu quis dizer com auditoria? Doutor, eu não sei, eu não participei da reunião. O que chama a atenção é que eu não sei. O que tem escrito no relatório é uma auditoria da ABAP que o Ministério da Saúde, o Tribunal de Contas, lá está fazendo até hoje, eles vão finalizar. Entendi. Então aquilo é obrigatório você manter no relatório, mas para nós não tem serventia nenhuma, porque na verdade não é nosso. Isso já há anos, desde a época da ABAP, há mais de 10, 15 anos atrás, entendeu? Entendi. Isso vem sendo citado em todos os relatórios, desde aquela época, que é uma auditoria de Polícia Federal, Tribunal de Contas, tudo isso, mas só que a gente é obrigado a relatar. Posso dar uma sugestão? O que eu vou fazer? Como eles colocaram isso daí? Porque querendo ou não, é um pessoal, um grupo novo, são pessoas novas, talvez eles não tenham esse conhecimento. Só estou dizendo aqui o porquê desse conhecimento, né? Então o que eu sugiro? Eles vão, dentro das recomendações que vocês estão colocando, a gente faz o ofício, o senhor responde e eu acho que não passa nada do problema. Até porque, por exemplo, eu estou completamente boiando. Porque isso já vem de longo tempo. Você entendeu? Sempre nunca foi assim. É relacionado Desde da VAR, já vem muito tempo isso daí. Então seria mais esse sentido mesmo. Agora eu quero falar da análise da água. Na verdade, aquilo lá não é um ponto negativo. É assim, ó, quando eles fizeram os indicadores de saúde, porque o Vigiag está dentro de um dos indicadores de saúde da vigilância sanitária. Eles colocaram um número de coletas a serem realizadas, a gente nunca vai atingir 100%, porque o número que eles colocaram para ser realizados não comporta no laboratório do Instituto Adolfo Lutz. Então a gente depende do Instituto Adolfo Lutz para a realização desses exames. Eles não têm kit suficiente para atender todos os municípios 100%. Então a gente só consegue realizar, diante da disponibilidade desses kits, 25 amostras mês. Então nunca vai dar 100%. Então eu acredito que até o Ministério da Saúde ele tinha que rever esse indicador, porque ele não tem esse suporte para o município. E esse suporte é o Adolfo Lutz Central, é São Paulo. Então faz aí a eu vou análise dar aqui um e encaminha para ponto São que eu Paulo. acho interessante que a gente poderia fazer nós como conselho. A gente, por exemplo, tem o seu Walter que faz parte do Conselho Estadual. Sim. A gente poderia, talvez, com base até nesse pontuamento que você fez, a gente fazer parecer, um ofício, alguma coisa, e startando o Conselho Nacional para chegar isso no Conselho Nacional de Saúde e falar, conselho, tem que me rever essa questão aqui, ó. Vocês falam para a gente fiscalizar isso daqui, mas não tem nem condição de fazer a fiscalização. Estão exigindo uma coisa que não Que é na verdade não é possível. Não, foi reduzido, já faz assim, até 2019. Não vai coisa, porque o estadual, ele não vai entrar nessa seara. Na questão do Ministério. Não vai entrar nessa seara. Não adianta porque o nacional, o estadual não vai entrar. Então, quer dizer que o que acontece, eu acho que seria isso, seria no caso de ser resolvido, ser discutido na reunião de diretoria. Né? E na verdade, é mais fácil de discutir. Né? E até 2019 a gente tinha uma quantidade, uma meta, né, que a gente cumpria de 300 coletas ano. De 2020 para cá, ela reduziu para 291 coletas. Então sempre vai dar esse mesmo indicador. Se você fizer uma série histórica de 2020 até os dias de hoje, o indicador vai ser sempre o mesmo, porque não tem disponibilidade para realizar mais coleta. Então, na verdade, a gente realiza 100% do que está
também é isso. motor? Sim, sim, Uhum. sim. O da vigilância sanitária, que a gente realiza todo mês, né? Tem os outros controles também que são realizados, mas o da vigilância, a gente tem uma cota anual de X amostras, né? Para serem realizadas. E aí vai para o IAL Central. Por exemplo, um ponto que eu não vi que eles colocaram aqui, mas eu me parei quando eu analisei a RPCA, que eu fui lá na audiência, foi a questão dos acidentes com escorpiões. E eu ainda até falei, olha que dado interessante, que isso é culpa da população, não é necessariamente culpa da ação da administração pública. Que foi a questão do aumento do número de acidentes com relação ao escorpião. Isso está ligado à questão da população e o seu mau trato da sua própria casa, e também com a questão da mortalidade infantil, que subiu novamente, teve um salto, mas aí até na reunião que a gente teve lá com o Salesiano, para a gente conhecer, apresentar a diretoria, eles até explicaram todo o planejamento, que eles falaram, na verdade isso aí foi condicionante no meio dos últimos anos subindo, e o que tem hoje são variações, mas são variações sazonais. Isso não significa que houve de fato ações concretas da administração nos anos anteriores no sentido de baixar isso. E que aí eles têm um planejamento, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, de tentar fazer essa curva voltar para o patamar que era lá em 2007, 2008, era de 6%, né? Só para dizer isso aí, Tiago, um ponto positivo que está escrito ali, e o doutor está aqui, por exemplo, que é o pré-natal, que está com 48% para com 80%. E se Deus quiser, o próximo haverá 100%, entendeu? E não tem sentido nenhum você pegar um pré-natal no primeiro quadrimestre, que significa dizer que foi do ano, gestão do prefeito passado, entendeu? Com 48% de pré-natal. E hoje nós estamos pegando a 100%. Então, esse foi o parecer que o pessoal apresentou. Aí eu vou colocar 2 pontos para os senhores. Os senhores querem já a gente votar hoje esse parecer, para que a gente também consiga cumprir os prazos do Tribunal de Contas, ou os senhores querem que a gente faça, vocês analisem, porque o RDK já foi encaminhado para todos, vocês analisem o parecer da comissão e aprovam na próxima reunião, ou se vocês acham que está, na forma como foi colocado pela comissão, é possível de aprovação. Aí eu coloco aos senhores para a discussão. Porque para ajudar nenhum deles está aqui hoje. Se nós não aprovarmos hoje, fizermos essa análise prévia, isso vai prejudicar de alguma forma? Nós vamos estar com prazo atrasado. Não tão atrasado quanto o anterior, mas vamos estar com prazo atrasado. Poderia ser feito marcar uma reunião extraordinária? É possível. Tá? Não, acho melhor aprovar. Então, Para mim pode ser aprovado. Cida, Ó, o que você acha? a questão, mas ali é o longe viver, que esse projeto já está há muito tempo, eu sempre da carne, eu sempre batendo no pé, porque é para o idoso, sempre batendo no pé, é o longe viver e o da criança. O que ela fez? Ela deu preferência à infância e juventude, porque o promotor trabalha mais do feriado, certo? E deixou o longe viver. Então, eu acho que diz atende com um projeto antigo, não sei se ela deixou um projeto antigo, aí cabe o secretário dar uma olhada a questão disso, né? E quando for uma reunião que vai ser da diretoria, aí o secretário nos dá um parecer, dá tempo de ele ver e nos dá um parecer. Como porque o mais, que está pegando mais, é o longe viver, que estava programado para ser feito, certo? E não foi feito. Eu particularmente eu vejo assim de forma, acho que dá para a gente ver como eles fizeram alguns comparativos, tem algumas coisas que talvez fizeram mais resumido, mas dá para ver que teve melhoria, dá para observar que o programa essencial, que eu acho que é a questão do pré-natal, da gestante melhorou bastante, então, e tem situação, gente, que eu falo que vai ser trabalho de formiguinha, que vamos dar um exemplo, nessa situação da necessidade de publicidade, eu até falei, na hora que eu li, mas o que seria isso? Falar aquela coisa de falar, educar a população
ou dar uma publicidade maior, onde que ela tem que ir, para não ficar aquela coisa, porque eu acho que quando eles estiveram na secretaria, alguns dados, o Wesley chegou a falar para mim, e eu falei, cara, isso eu já sei faz 15 anos que gente que está com dor de barriga, em vez de ir para o UBS, vai para o socorro. E isso, infelizmente, essa acontece, publicidade é dada, entendeu? A mídia, a prefeitura, inclusive, tem usado muito a mídia social, que ela saturou hoje, não tem jornais mais impressos, mas na mídia social, tudo isso está escrito, tudo isso é falado, sem nenhum problema. E todas as ações são divulgadas sem nenhum problema. Por exemplo, o Outubro Rosa agora, mês que vem, doutor Lônio, nós estamos já programando o diabetes, câncer de pele em dezembro. Então, tudo isso já está sendo divulgado também. Vacinação, que a gente divulga sempre que a população não vai, dengue que tem cuidado do quintal, escorpião que tem cuidado do quintal, tudo isso é divulgado. Então, eu não vejo onde não tem divulgação. Inclusive, onde as pessoas precisam ir. A unidade básica está aberta, tá? Tem 3 unidades 24 horas funcionando, desde janeiro. Tá? Então, eu não vejo aonde que falha tem divulgação gritante a esse ponto. Sinceramente, eu não tenho visto. Eu vejo uma ouvidoria. A população sabe que o atendimento é na UBS, mas quer ir para o pronto-socorro. Sabe que é no pronto-socorro, mas quer ser atendido na UBS. Alguma urgência, emergência, que é de imediato na UBS. Não é de imediato. Tem gente que tem consulta agendada, eles querem um atendimento de urgência que está funcionando. E aí a gente tem algumas dificuldades, entendeu? Em relação à falta de, às vezes, de atendimento, a gente fica em relação ao Estado. Por exemplo, a especialidade, entendeu? Que a gente tem uma dificuldade, exemplo, cirurgias de alta complexidade. Exemplo disso, prótese de local de ortopedia, tá? Tem uma outra coisa que está me chamando muita atenção nos últimos meses, aí, nos últimos dias, inclusive, a Santa Casa Nossa aqui, por exemplo, usa veículo nosso em relação a oftalmo, vascular e otorrino para encaminhar para fora que o paciente internado para fazer avaliação em Rio Preto. Eu acho uma fita picada isso, entendeu? De fazer isso. E mais ainda, oftalmologia e otorrino, a gente está tentando levar às vezes para Rio Preto, porque a Santa Casa aqui não tem uma pessoa para fazer isso, entendeu? E às vezes pessoas que nem tão necessitam desse atendimento, entendeu? Acabam utilizando, entendeu? E aí, viagens, veículos, a frota que fica cheia, entendeu? A Santa Casa utilizando o serviço público para fazer avaliação em São José do Rio Preto de 3 oftalmo, otorrino e vascular. Exemplo disso, esse outro, uma trombose uma suspeita de trombose no membro inferior, tem que ir lá em Rio Preto fazer um eco com Doppler, fazer um ultrassom com Doppler. E depois, às vezes, lá um profissional de lá já agenda uma consulta lá e eu tenho que voltar no dia seguinte lá de novo. Foi o que aconteceu comigo. Coisa à toa que não deveria ir de jeito nenhum, que a Santa Casa não tem um plantão de hospital, de otorrino e vascular. Simples assim. Tá? É uma dificuldade muito grande que a gente está tendo, tá? E isso em relação ao próprio AME, com marcação de consulta, tendo acompanhado casos suspeitos de câncer de intestino, que já está há 3 meses na fila, o paciente até certo ponto grave, e a gente vai só conseguir marcar para final de novembro uma colonoscopia. Entendeu? Essa é uma dificuldade grande que a gente está tendo hoje no município. Antes, quando a gente fala que nós fizemos 3.500 cirurgias, mas as cirurgias de baixa complexidade, pequenas, e que a pessoa não tem comorbidade. É a famosa cirurgia guia, né? Você, que nem Pirangi, por exemplo, tem mais de 400 cirurgias de catarata, porque vai lá, opera, volta e está tudo certo. Pessoal, então, vocês acham que nós temos condições de aprovar hoje? Eu acho que sim. Então, eu vou fazer a aprovação por aclamação. Quem se colocar contrário apresenta a sua. Quem forem favoráveis, a aprovação do parecer permaneça como estão
aprovar. Thiago, eu só tenho uma sugestão. Agora chega com a aprovação do segundo quadrimestre, a gente consegue. A gente colocou tudo em dia, Os próximos a gente tem um tempo maior de análise. Inclusive fazer uma comparação. Você conseguiu comparar o primeiro e o segundo, para a gente verificar desses indicadores, qual está mais distante da meta a ser atingida, para a gente ter uma visão melhor de como mas o que eu acho? Eu acho que também o pessoal da Comissão de Finanças, aí estou defendendo eles, são advogados, não tem ninguém que hoje. Mas assim, eu acho que também eles vão pegar mais experiência, porque eu acho que lá quem continuou foi só o quê? Foi a Luciana, né? O restante todo mundo é novo, mas né? a Luciana não participava muito. O resto é todo mundo novo, então eu até entendo as dificuldades deles para poder montar. Então, mas eu acho que é tudo tempo. Uma sugestão, Thiago, aproveitando a você estar aqui, como ela já tem o know-how, ela pode nos ajudar muito, certo? E a gente vai desfocar, porque o Grace saiu também do conselho. Porque houve uma modificação lá no CRP e ele acabou perdendo a vaga de conselheiro. E aí a gente estava aguardando a indicação. Tiago, eu vou até adiantar, você está rápido. Eu tinha uma fala, posso falar na. Pode, é só. Porque assim a gente encerra. É só para apresentar a questão da alteração do plano de trabalho aqui da emenda, porque eu acho que você não perde dinheiro. Fica para vocês apresentar essa questão da alteração. Aqui eu apresentava plano de trabalho? Da emenda? Da emenda. Então, Francisco, o dinheiro. Bom, essa é uma emenda que veio lá quando o Alexandre Frota era deputado federal, né, em 2023, se não me engano, R$300 mil, para aquisição de equipamentos especificamente para o pronto-socorro. A época que veio foram adquiridas algumas coisas, como computador, máquina que precisava, cadeira de roda, aparelho eletrocardiográfico, uma lista aqui, longarina, cadeira, ar-condicionado. E aí, depois de um tempo, esses itens que foram adquiridos já tinham em ata de registro, isso foi fácil de adquirir, rápido. Outras coisas que não tinham em ata, a gente precisava fazer uma licitação. E quando a gente fez essa licitação, foi dado deserto na maioria dos itens. Deserto é quando não aparece nenhum fornecedor para oferecer o produto para você poder comprar. E aí, se não aparece ninguém, a gente fica, né, com dinheiro lá na conta e não pode gastar. Teve uma outra alteração do plano de trabalho e aí a gente conseguiu comprar mais coisas, né? Comprou outros ares condicionados que precisava, bebedouro, pronto-socorro. E ainda sobrou ainda R$44 mil, né? E com esses R$44 mil, como a gente vai mudar agora para o pronto-socorro maior, né? Futuramente, a gente precisa de mais alguns outros itens. E aí tem a necessidade de adquirir carrinho hospitalar com grade, né? Cadeira de rodas para obeso e bomba a vácuo, que isso a gente prevê gastar os R$44 mil, né? Um pouquinho, vai faltar um pouquinho, mas vai para a licitação, então pode ser que esse valor aqui até pode subir ou pode diminuir, porque é a licitação, a gente sabe como funciona. E aí o plano de trabalho que a gente está apresentando é justamente para isso, para conseguir usar esse saldo remanescente, porque como o Thiago já pontuou, se vocês não autorizarem a prorrogação, a gente tem que devolver esse recurso, né, para essas contas e devolve. E a gente está querendo comprar, né, 4 carros hospitalares, 4 cadeiras de rodas para obeso, né, e 2 bombas a vácuo. Tá? Alguém tem alguma coisa a colocar? Gente, saliento a necessidade e a importância de aprovar, porque é tão difícil de conseguir recurso. Vai perder? Como? Ainda mais no pronto-socorro. E os gordinhos precisam de uma cadeira. Também é filho de Deus. Só uma pergunta. Então, o que foi comprado da Covid que tinha sobrado, que estava lá guardado, ainda tem ainda? Cama que foi comprado uma série de coisas. Foi comprado fazer cadeira, não tem mais nada? Não tem nada lá, tá tudo sendo usado. Vai colocar tudo em bolso, Pessoal, aqueles que forem então favoráveis à aprovação da alteração de plano de trabalho e organização da comissão, aprovado. Não temos mais nenhuma matéria a ser deliberada, não temos nenhum informe. Comunicações. A conselheira Luci pediu para estar fazendo uso da palavra. Eu faço um próximo. Tudo bem. Pessoal, nós passamos por auditoria na semana passada, para aquele projeto Entes Internacional que o SAMU trabalha perante o ABC.
Gente, mais alguém querendo fazer uma palavra? Eu só queria fazer um ato de agradecimento, porque esse final de semana está sendo um momento muito difícil na minha vida. Até o Dr. Daniel estava comentando, que manda para São José do Rio Preto, né? Às vezes manda coisa tão simples para ser resolvida aqui. Aí no meu caso, foi um caso de descolamento da retina, né? E eu quero agradecer lá o pronto-socorro que eu passei por lá. Eles foram maravilhosos, foram rápidos, né? Agiram rapidamente. E agradecer à Secretaria de Saúde, que me mandou carro na hora, me mandou lá para São José do Rio Preto, para mim cuidar do meu olho, né? Então foi uma coisa assim que me socorreram na hora. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Não era isso que eu queria deixar para o conselho ver, né? Tem coisa boa também, né? Tá bom? Obrigado, viu, doutor Daniel? Pessoal, não havendo